Por que adaptações literárias são tão ruins? Oi, gente, eu sou a Gai, eu estudo cinema e hoje eu vim falar com vocês sobre adaptações literárias e sobre como funciona esse mundo de transformar um livro em um filme ou em uma série. Vou começar falando que eu não tô aqui pra falar que adaptações literárias são ruins, nem nada assim. Eu vim dar a minha visão de uma pessoa que tá nesse meio aí sobre como funciona o processo de fazer uma adaptação literária. Ultimamente a gente tem visto muitas reclamações na internet sobre como as pessoas só estragam os livros quando transformam em filme, em série. Então eu vim falar um pouquinho com vocês sobre como funciona esse negócio. Tudo começa quando os direitos das obras são comprados. E pra vocês entenderem, pra um filme, uma série ser feito, normalmente ou a produtora tá ali pedindo pra sua equipe ter uma ideia e fazer algo, ou existe uma pessoa que está vendendo ideias para várias produtoras. Isso é normalmente o que acontece com livros. Normalmente a gente tem ali um assessor, um roteirista, alguma coisa que tá vendendo ideias para essas produtoras que são quem vão fazer os filmes ou as séries e financiar isso também. E aí depois dessa ideia vendida, alguns direitos de livro são comprados, outros não. E aí você pensa, nossa, aí depois que é comprado é logo adaptado. Não. Alguns livros vão passar por várias produtoras diferentes antes de realmente serem adaptados. Porque dentro desse meio, as produtoras ficam vendendo suas ideias um para o outro. Porque às vezes é mais lucrativo vender a ideia do que realmente pôr ela em prática. E eu vou já explicar pra vocês por que isso é lucrativo. Mas isso é uma coisa que aconteceu com a Seleção, que passou por várias produtoras diferentes. E atualmente está com uma produtora da Netflix. E não tem nem ideia de quando vai ser lançado ou se vai ser lançado. Está acontecendo a mesma coisa com Corte de Espinhos e Rosas, a Cotar, né, da Sarah J. Maas, que está passando por diversas produtoras e não tem nenhuma previsão de ser adaptado. Ah, mas sendo comprado, é certeza que vai ser adaptado? Não. O projeto pode ser arquivado, o projeto pode ficar com uma produtora por anos, ela não querer fazer acontecer e só guardar lá e ser arquivado. Então, os direitos de um livro serem comprados não automaticamente diz que ele vai ser adaptado. Meio triste isso, né? Mas é como o sistema ali do cinema funciona. E aí, em seguida desses direitos comprados, é aí que vem o investimento e o orçamento. Minha galera, tudo nesse mundo é dinheiro. E o problema já começa aí porque o orçamento pode vir desse tamanho ou deste tamanho. Os livros podem receber um orçamento gigantesco porque as pessoas foram convincentes o bastante ou porque acreditam na ideia, ou pode receber um orçamento minúsculo porque poucas pessoas acreditam naquela ideia, ou a produtora não tá nem aí se ele vai sair muito bom, muito ruim, ele só quer fazer o filme. E é nisso que entra a questão de produtoras pensarem se elas vão lucrar em cima daquilo ou se é melhor vender. Porque às vezes o orçamento que elas receberam não faz sentido pra elas conseguirem fazer o filme acontecer. Então é melhor vender porque talvez o valor que elas ganharam vendendo aquela ideia vai ser maior até do que o orçamento que elas receberam. Então elas vendem e falam, ó, vamos aí, talvez outra produtora consiga fazer isso, consiga fazer melhor. Então esse é o sentido de, às vezes, não é lucrativo pra produtora fazer aquela questão, ou às vezes também não é lucrativo só porque a produtora realmente não quer fazer. Quando eu digo produtora, gente, eu tô falando do sistema inteiro de grandes empresas que fazem o filme acontecer, tá bom? Porque é um sistema muito grande, são muitas pessoinhas e muitas empresas que estão ali reunidas pra fazer um filminho só ou uma sériezinha só acontecer. E aí quando você tem um orçamento, você precisa dividir esse orçamento entre áreas. E normalmente a direção e a produção, as equipes dentro do filme, vão decidir pra quais áreas eles vão destinar esses orçamentos. E às vezes eles decidem bem e às vezes eles decidem mal. Por exemplo, às vezes a gente tem uma fantasia que a gente sabe que o orçamento precisa ir mais pra efeitos especiais, figurino, essas coisas, né? Caracterização. E eles vão lá e investem em outra coisa, dá tudo errado. Ou então, eles investem totalmente em efeito especial e esquecem que existe uma história ali pra adaptar. Por exemplo, Percy Jackson. Sim, em Percy Jackson os efeitos não são os melhores do mundo, mas ainda assim tem um grande investimento pra quantidade de cenário e a quantidade de coisas que tem em Percy Jackson. Mas aí eles esqueceram de investir em todo o resto, né? É muito bonito, mas e a história? Eles enfiaram onde mesmo? Realmente ali alguma coisa deu errado. Outro exemplo que a gente tem disso é Divergente e Shadowhunters. Divergente a gente tem vários cenários também, várias coisas, mas em certos momentos a história foi ficando para trás. Apesar de eu não achar Divergente a pior das adaptações, eu acho até legalzinha assim pra você assistir. Em Shadowhunters a gente tem um problema principal, que é a mesma coisa de Percy Jackson. Na verdade, em Shadowhunters não tem investimento em não tem investimento em quase nada. Eu gosto das roupas, os cenários são muito bonitos, tem alguns cenários legais, mas em questão de efeitos especiais, assim, efeitos práticos e monstros e coisa e tal, eles pecaram em tudo. Talvez o orçamento ali foi pequeno.
E aí eles não conseguiram administrar tudo muito bem. Mas essa é a questão que eu tô aqui falando sobre orçamento. Às vezes é muito difícil você pegar um orçamento e conseguir fazer as coisas darem certo. Então por isso às vezes é melhor não fazer. Entendeu? Mas aí entra toda aquela questão de os direitos serem comprados, os fãs estão querendo, você sabe que muita gente vai assistir, vai ser lucrativo mesmo que seja uma bosta. E aí vão lá e fazem uma bosta. E quando eu falo, por exemplo, de Shadowhunters e de Percy Jackson, principalmente Percy Jackson, a gente entra em outra questão, que é como o roteiro vai ser adaptado. Essa é a questão principal ali das adaptações. Tirando o dinheiro, tirando essas coisas, essa é a questão principal. Como a história do livro vai ser adaptado ou pra um filme ou pra uma série. Aí a gente tem três questões. Se o escritor vai estar envolvido no roteiro, porque isso conta muito, gente. Se o escritor está envolvido no roteiro, normalmente o roteiro não muda tanto. A gente tem aí exemplos de Jogos Vorazes, de Heartstopper, que os escritores estão totalmente envolvidos no roteiro e o roteiro não muda quase nada. Porém, a gente tem quando o escritor não está envolvido, ele assina um contrato falando que deixa nas mãos do roteirista, que foi o que aconteceu com o Percy Jackson, e os roteiristas cagaram em cima do roteiro. Amassaram o livro assim, jogaram no lixo e falaram, vamos criar uma história nova aqui. Então tem esse primeiro ponto. O segundo ponto é público-alvo, e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Quando um roteiro vai ser adaptado, você precisa pensar para quem ele está sendo adaptado. E aí, leitores, a gente se engana muito quando a gente pensa que o roteiro está sendo adaptado pra gente. Na verdade, o roteiro, eles não estão nem pensando em adaptar pra gente. Porque o que é pensado na hora que você vai adaptar algo? Que você já tem um público fiel, que é o público do livro. Obviamente, ou pelo menos 80% das pessoas que leram o livro vão querer assistir a adaptação. Então, mesmo que essas pessoas não gostem da adaptação, você sabe que eles são fiéis ali e eles vão assistir. Do outro lado, tem as pessoas que vão fazer você lucrar com aquilo, que são pessoas novas que vão conhecer o filme, a série, e a partir dali fazer essas coisas ficarem famosas. Porque sim, gente, nós leitores somos muitos e a gente consegue fazer muita coisa. Mas, comparado a todas as outras pessoas que assistem filmes e séries, nós somos muito pequenininhos. Então, a quantidade de público que o cinema tem é muito maior do que a quantidade de público que livros tem. Então, por isso eles estão pensando nesse público aqui, que é quem não lê, mas vai assistir ou vai assistir e ter curiosidade de ler depois. Então a gente é descartado, por isso eles passam a pensar menos no que a gente vai gostar e mais no que o público-alvo deles vão gostar. E aí, recentemente, a gente teve a série de Percy Jackson, que muitas pessoas falaram que, nossa, tá muito infantil, não tá o que o povo do livro quer ler e tal, mas é exatamente por isso, porque quem Percy Jackson quer atingir, não somos nós leitores que lemos quando a gente tinha 12 anos e agora a gente tem 22. Não, são as pessoas que têm 12 anos agora. Então, obviamente, a gente vai assistir a série e sentir uma nostalgia, mas a série não foi feita pra gente. A série foi feita pra essas novas crianças que vão conhecer Percy Jackson. A mesma coisa com Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, que é um filme de romance infanto-juvenil, e os leitores deles hoje em dia têm seus 20, 25 anos, entendeu? Então eles têm que adaptar o roteiro de uma forma que seja por um público novo que vai conhecer ali, que é o público que tá na faixa etária da galera do filme, e não pro público de leitores. Vocês estão entendendo que a gente vai ficando deixado pra trás, né? E tá tudo bem. Por exemplo, uma série que, na minha opinião, tá? Vou deixar claro que é a minha opinião isso. Uma série que não faz isso direito, que é atingir o público-alvo de novas pessoas, é Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six teve o seu boom aí quando a Prime Video lançou, porém ela foi esquecida no limbo. Por quê? Porque ela pensou apenas nos leitores do livro e não pensou no público novo que estava assistindo. E eu digo isso porque eu perguntei pra várias pessoas que assistiram Daisy Jones and the Six e eu vi várias opiniões na internet que falaram que eles não conseguiram entender a história da série sem ter lido o livro. Nós que lemos o livro, a gente consegue compreender tudo que tá acontecendo ali em Daisy Jones and the Six, mas pessoas que não leram não conseguem entender, porque tem muitas coisas que eles não explicam, muitas coisas que são jogadas. Então Daisy Jones não acertou nesse momento de fazer série pro público-alvo, porque a gente tem que entender que o público de livros é muito diferente do público de série, principalmente porque, imagine adaptar, sei lá, um livro de 500 páginas pra um filme de 1 hora, porque às vezes é só 1 hora que você tem pra adaptar, dependendo do seu orçamento, foi o que eu falei antes no vídeo. Então, às vezes você tem 1 hora, 1h30, você tem que adaptar 500 páginas pra 1h30, 800 páginas pra 1h30, então você tem que mudar esse formato, é um formato totalmente diferente de um livro que tem toda a descrição e tudo que você precisa pra entender, pra um filme que precisa ser mais visual. No filme, a gente tenta entregar o mínimo em diálogos e o máximo em
em coisas que você tá vendo. Então é muito diferente do livro que você explica tudo. Então tem essa diferença de público-alvo aí. E a terceira questão na hora do roteiro, que também envolve público-alvo e essas coisas, é pensar nas tendências e as pautas que estão em alta no momento atual. Existem muitos livros que os direitos são comprados. Atualmente, por exemplo, os direitos são comprados em 2024, mas o livro foi escrito lá em 2010. As pautas são totalmente diferentes, as pessoas estão totalmente diferentes, o público que você quer atingir está totalmente diferente, os diálogos são diferentes, as gírias utilizadas são diferentes, então você tem que adaptar todo esse livro que foi escrito em 2010 pra conversar com as pessoas que estão em 2024. Então, às vezes a gente fica, nossa, mas mudou muito, tá muito atual, não sei o que. Óbvio, gente. Como é que eu vou escrever com as pautas que estavam lá em 2010, sendo que em 2010 as pautas eram after, eram livros de estilo after? Vocês estão me entendendo? Vocês estão pegando o negócio? Então a gente tem que fazer essa mudança quando os livros são muito antigos, entre aspas. E aí um livro que fez tudo na hora certa, por exemplo, foi Jogos Vorazes. Obviamente que Jogos Vorazes tem pautas atemporais, e aí poderia ser muito bem adaptados em momentos diferentes. Mas Jogos Vorazes foi adaptado no momento certo, com as pautas certas e que não se distanciava do livro exatamente por isso. Porque Jogos Vorazes é um livro com pautas meio atemporais, né? Meio não, totalmente atemporais. Só que existem muitos livros, como eu falei, que as pautas estão longe, as tendências estão bem longe do que a gente tá vivendo atualmente. Então precisa ter essa mudança. E, gente, às vezes é coisa de... O livro foi lançado em 2020, vai adaptar agora em 2024, e você precisa ter essas mudanças de ver o que tá rolando agora, ver a moda de agora, como você vai adaptar essas coisas agora. Isso acontece principalmente com romances, porque às vezes romances não tem um tempo, tipo um ano determinado. Então você pode adaptar um livro que foi escrito para ser em 2018 para 2024. Você muda a forma que eles falam, você muda as roupas, você muda essas coisinhas assim. E aí tem muita gente que reclama por isso, mas é preciso entender que o público-alvo não é a gente, não é os leitores. São pessoas novas, são as pessoas que assistem filmes e séries. Então, pra mim, quando eu vou assistir uma adaptação, eu tento pensar com a cabeça de alguém que não leu o livro e que tá conhecendo aquilo. E eu tento pensar sempre assim, se eu gostei muito disso, eu vou querer ler o livro? Aí pra mim é uma boa adaptação, entendeu? Gente, desde sempre são feitas adaptações literárias. Desde o início ali, desde Shakespeare, desde Fausto, desde vários filmes que são antiguíssimos, são feitas adaptações literárias. Muitos a gente nem sabe que são livros, porque não aparece baseado no livro. Atualmente, é uma pauta muito grande fazer adaptação literária, porque a internet fez isso ser uma pauta muito grande. Mas existem milhares de livros e peças e textos que são adaptados, e a gente não faz a menor ideia que vieram de livros, sabe? Mas a gente acabou se tornando exigente. Eu acho que a gente pode diminuir um pouco essa pressão, concordo. Que existem muitos filmes e séries que eles realmente acabaram com o livro. Eles pegaram o livro e jogaram no lixo. Mas existem vários que utilizam dessas questões que eu falei de fazer uma adaptação pra poder fazer o melhor possível pra a adaptação ser boa o suficiente pra dois públicos diferentes, entendeu? Então eu acho que a gente precisa ter esse olhar, assim, tanto de leitor quanto de, pô, o que eles quiseram fazer aqui com uma adaptação. A adaptação, como o nome já diz, é uma adaptação. Não é que ele é inspirado na obra, ele está adaptando a obra, adaptando ao momento, adaptando ao público, adaptando ao orçamento. É uma outra forma de fazer arte, sabe? O livro é uma arte em si, mas a adaptação é uma outra maneira de fazer arte que precisa ser totalmente adaptada. Eu sei que eu falei muitas adaptações adaptadas no último minuto, mas tudo bem. E aí, por exemplo, a gente tem Bridgerton, que é uma série que é adaptada de livros e não tem nada a ver com livro. Gente, Bridgerton não tem nada a ver com os livros, mas foi uma série que acertou tanto em agradar os leitores, porque tem muitos leitores que gostam do livro, mas veem as coisas ruins que tem ali no livro, e conseguiu acertar muito em pessoas que não leram o livro. A quantidade de público que Bridgerton tem, que não leu o livro e que nunca vai ler os livros, é gigantesca. Então, pra mim, Bridgerton consegue fazer isso muito bem. Adaptar a série ao momento atual, porque Bridgerton foi escrito em 2000, 2001, né? Então, adapta ao momento atual, e apesar de não ser momento atual, né? Porque é um romance de época, consegue abordar pautas atuais, coisas atuais, como por exemplo as músicas clássicas serem atuais, de forma muito boa, sem largar os dois públicos. Mas
tem umas adaptações que precisam largar um dos dois públicos, entendeu? Então, eu como leitora e como cineasta, eu entendo muito tudo o que envolve ali. E sim, eu vou em algum momento falar mal de adaptações que eu não gostei, mas eu também consigo entender por que algumas adaptações que várias pessoas não gostaram por não ser tão fiel ao livro são adaptações boas, sabe? Eu tentei explicar pra vocês como funciona e tentei dar a minha opinião sobre algumas adaptações. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não quis ser palestrinha em momento nenhum, tá? Podem discordar de mim nos comentários o quanto vocês quiserem. Isso daqui é só uma visão que eu tenho, sendo estudante de cinema, quase cineasta, pois vou já me formar, e sendo leitora ao mesmo tempo e amando falar de adaptações literárias. Então, se vocês concordarem ou não concordarem comigo, deixem aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar esse emoji aqui nos comentários, caso você tenha chegado até o final. Também ativa o sininho, porque a gente tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal em abril. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!